na manga já. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade que nos é concedida de aqui reunidos, podermos estudar, trocar esses pensamentos, essas boas vibrações, refletir sobre essas maravilhas que nos chegam do alto, essas inspirações, esses estudos maravilhosos que têm nos ajudado tanto, Senhor, principalmente nesse momento que estamos vivenciando. Podemos, numa tarde de sábado, uma tarde tão bonita, sentarmos aqui, conversarmos sobre esses ensinamentos desses grandes trabalhadores da tua seara. Isso para nós é um ganho incalculável. Por isso só temos a te agradecer, Senhor, por todas essas maravilhas que temos tido a oportunidade de compartilhar e sermos merecedores. Também queremos te pedir, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia para todos esses irmãos que nesse momento se encontram em necessidade, se encontram doentes, internados, desencarnando, as famílias, porque estamos passando por um momento delicado e muitos estão sofrendo, e nunca nos esquecemos de pedir por esses que estão sofrendo, Senhor. Pelas famílias, pelos amigos, pelos parentes, pelos nossos lares e por nós mesmos. E também por esses espíritos amigos que tanto têm nos ajudado. Também queremos colocá-los em nossas orações. E assim, agradecidos pelas bênçãos que recaem sobre nós, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, na realidade, eu vejo tudo isso como, para mim, é como uma grande festa. É assim que eu me vejo quando tenho essa oportunidade de me reunir para estudar, para refletir, para me reunir com os amigos e trocar informações, aprendizado. Então, para mim, é uma grande festa. Então, hoje, nós trouxemos aqui para a abertura do nosso trabalho, a gente vai procurar, antes de iniciar o nosso estudo, trazer um pequeno conhecimento sobre Paulo de Tarso, sobre a sua personalidade, sobre o seu trabalho, sobre a sua maneira de agir. E hoje trouxe aqui esse livro chamado Paulo Polêmico. Esse livro é de Pinheiro Martins, um escritor espírita, um estudioso. Ele traz algumas ideias sobre Paulo bastante interessantes. Tem uma coisinha ou outra que a gente pode até não concordar, mas isso não cancela ou nega a obra. Tem muita coisa boa. E eu, como hoje, quando nós fizermos aquela nossa pesquisa, nós vamos tratar sobre as questões envolvendo preconceito religioso e cultural, eu destaquei desse livro do Pinheiro Martins, Paulo Polêmico, do capítulo 2, um trecho para que a gente conversasse sobre isso, para que a gente trocasse ideias e conhecesse um pouco mais desse lado de Paulo. Aqui no capítulo 2 tem um subtítulo que diz assim: o preconceito religioso e cultural entre os primeiros cristãos. Então, nós vamos falar sobre esse preconceito que havia entre os primeiros cristãos e que Paulo vai combater incessantemente. Isso depois nós vamos ver quando começarmos a pesquisar. Ele diz assim: é notório pela leitura dos textos bíblicos que os próprios apóstolos, os 12, que os próprios apóstolos tinham sua compreensão dos ensinamentos de Jesus distorcida pelos valores e preconceitos anteriormente adquiridos no seio do judaísmo. Então, os próprios apóstolos não compreendiam bem os ensinos de Jesus. E eles tinham uma visão distorcida. Divisão essa por quê? Porque eles ainda carregavam aquelas ideias do próprio judaísmo. Nos anos que se seguiram à crucificação, quer dizer, nos primeiros anos após a morte de Jesus,
Eles continuaram, os apóstolos, a frequentar diariamente o Templo de Jerusalém e celebrar as solenidades religiosas judaicas, como a festa das cabanas, a festa da Páscoa, o Pentecostes. Então, eles continuaram, muitos deles, com as práticas judaicas. Durante algum tempo, hesitaram, eles tiveram certo receio em pregar o evangelho aos pagãos e samaritanos, pois, para os judeus piedosos, aqueles que seguiam a religião ali, ao pé da letra, procurar esses gentios, esses principalmente gentios não judeus, era algo repugnante. Significava fazer aliança com a impureza e, ainda por cima, renunciar ao estatuto de povo eleito. Então, mesmo conhecendo Jesus, escutando tudo que Jesus deixou, ensinou, orientou a eles, após a morte de Jesus, muitos deles não queriam essa história de buscar levar a palavra de Jesus aos gentios. A ideia era manter-se preso dentro do mundo judaico. Esse negócio de procurar quem não fosse judeu para levar a palavra de Jesus não fazia parte, mesmo Jesus deixando exemplos de que eles deveriam procurar outros estrangeiros, né, para pregar, para falar. Eles não. Eles se mantinham fechados. De fato, os antigos costumes judaicos preceituavam evitar todo contato com os gentios, abstendo-se de comer com eles, ou mesmo de entrar em suas casas, a fim de fugir à contaminação. Então, os presentes judaicos diziam, nada de se misturar, para que você não se contamine. Foi necessário que Jesus proporcionasse uma visão celestial a Pedro, para convencê-lo de que não se deveria chamar homem algum de impuro. Então, Jesus, quem quiser anotar e procurar depois, porque como nós vamos estudar mais tarde, eu não vou a esse momento agora, mas quem quiser anotar essa referência, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 9 a 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 9 a 28. Então, foi preciso que Jesus aparecesse a Paulo e chamasse a atenção dele sobre essa questão. A Paulo não, a Pedro. Então, é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 9 a 28. Então, foi preciso Jesus, né, se manifestar, proporcionar uma visão celestial a Paulo, a Pedro, para que ele despertasse. Estavam os apóstolos, portanto, ainda imersos na cultura religiosa judaica. E mesmo após permitirem o ingresso de gentios na igreja, os cristãos de origem judaica continuaram a discriminá-los, exigindo deles a observância dos antigos preceitos da lei mosaica. Então, depois que Pedro tem essa visão, eles já passam a permitir a entrada dos gentios na igreja, mas com uma condição, que eles adotassem todo aquele ritual judaico. Então, exigiam que os novos adeptos primeiro se circuncidassem como condição para seu ingresso no movimento cristão. E Paulo de Tarso, que já estava no movimento, ele penou muito para convencer seus companheiros de que os preceitos antigos da Torá tinham sido abolidos pela nova aliança. Então, ele teve muita dificuldade para fazê-los eles entenderem que com Jesus formou-se uma nova aliança e esse tipo de coisa não teria mais necessidade. Então, inclusive, até Pedro mesmo, depois da visão que ele teve de Jesus, ainda teve recaída, que Paulo não se furtou de admoestar publicamente. Então, aqui na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14, nós vamos encontrar uma chamada de atenção de Paulo a Pedro. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14, que diz assim:
Paulo falando, quando, porém, Cefas era Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Ele está dizendo que quando Pedro foi a Antioquia, ele chamou a atenção de Pedro. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Ele está dizendo o seguinte, que Pedro primeiro foi a Antioquia. E lá ele foi sozinho. Encontrou Paulo, encontrou os gentios e ficou numa boa com os gentios. Almoçavam juntos, jantavam juntos, saíam juntos, andavam juntos, estudavam juntos. Mas, alguns dias depois, quando Tiago Menor foi para Antioquia com outros companheiros, e Tiago era muito tradicionalista, o que o Pedro fez? Mudou a maneira de agir. Aqueles companheiros com quem ele estava tendo intimidade e que eram gentios, ele se afastou. Aí Paulo não aguentou, disse, que negócio é esse? Você estava aqui sozinho, se dava com todo mundo. Agora que Tiago e os amigos chegaram, você mudou o seu jeito de ser? Então, Paulo chamou atenção. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe atitude. Os outros judeus convertidos também mudaram, esfriaram a modo de ser com aquele pessoal, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Paulo diz que foi uma dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos, se tu que és judeu vive como gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? Então, olha o que ele falou para Pedro. Ele disse assim para Pedro, se tu que és judeu vive como gentios, quer dizer, dissimulando, se tu que és judeu vive como gentios e não como judeus, com que direito você quer obrigar os pagãos convertidos a viver como judeus? Então ele chamou a atenção de Pedro. Ele quer dizer, você, Pedro, não é puro, você é cheio de defeito, você não cumpre com todos os rituais, então como é que você quer que os pagãos se transformem? Então ele dá uma chamada de atenção muito dura em Pedro, né? Paulo lutou pelo estabelecimento da visão de uma igreja universal, baseada nos ensinamentos do Cristo. Procurou demonstrar que a circuncisão dos hebreus já não valia mais nada diante da vinda de Jesus encarnado, autoridade espiritual máxima deste mundo, depois de Deus. Por isso dizia que estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo, mas sim a fé que opera pela caridade. Então ele quis dizer que essa é a questão de você ser ou não circuncidado, é uma prática exterior, que isso não tem valor nenhum. Exigir que os gentios seguissem aquelas práticas era uma grande tolice, porque depois que Jesus veio, tudo isso caiu por terra. O importante era manter a fé que opera pela caridade. Isso que era importante, porque Jesus nunca exigiu que ninguém seguisse isso ou seguisse aquelas práticas. Então, ele chama a atenção do pessoal sobre isso. Então, o Pinheiro Martins aqui continua dizendo, o apóstolo dos gentios teve de abrir os olhos de seus antigos companheiros de raça para o fato de que não mais importavam os simples ritos materiais, pois havia agora um novo mandamento, a circuncisão espiritual, que significava uma transformação para uma vida espiritualizada. Não é verdadeiro judeu o que é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne, mas é judeu o que é interiormente verdadeira, o que é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração. Porque a circuncisão não é tirar uma parte do corpo que está trazendo dificuldades para a pessoa.
Não é esse o objetivo? Né? Hoje, quando você leva uma criança ao hospital para fazer que é a operação de fimose, é porque aquela parte do corpo está trazendo um problema para a pessoa. E dentro do mundo judeu era uma forma de purificação. Então, Paulo diz o seguinte, que a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, não segundo a letra. É você tirar do coração o que é impuro, o que não está de acordo com o ensino de Jesus, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Aí você está purificado. Isso é a verdadeira circuncisão. Tal judeu recebe o louvor, não dos homens, e sim de Deus. Paulo insistia muito nesse ponto, enfatizando que a circuncisão de Cristo consiste no despojamento do nosso ser carnal. Então, ele dizia que nós temos que fazer uma circuncisão, sim, mas a circuncisão do despojamento do nosso ser carnal. Essa é a circuncisão verdadeira. Foi necessário também enfatizar que as antigas prescrições alimentares, assim como as festividades religiosas do judaísmo, não eram mais obrigatórias ao cristão. Ninguém, pois, vos critique por causa da comida ou bebida, ou festa, ou espécie de festa, ou de luas novas, ou de sábado. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Então, ninguém é obrigado a participar de certas cerimônias para mostrar que você é verdadeiramente cristão. Ele diz tudo isso é bobagem. Nem que você não pode comer isso, ou você só pode comer aquilo. Isso não caracteriza mais o verdadeiro cristão. Com espantosa lucidez, Paulo concluiu, então, que os antigos preceitos de judaísmo não passavam de tradições humanas. Aí, e também o seguinte, ele diz assim, se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesses no mundo? Porque em Cristo nós estamos mortos para aquelas coisas que nos prendem ao egoísmo, à vaidade. Nós estamos buscando trabalhar para nos libertarmos de tudo isso que nos mantém preso àquela série de reencarnações. Não é? Por que nós reencarnamos? Para nos purificarmos, não é isso? Encarnamos para isso, para progredir. Então, se nós estamos buscando extirpar de nós o que nos leva a ter a necessidade de ficar reencarnando, por que a gente vai ficar preso às práticas antigas? Não tem necessidade. Então ele diz, não pegues, não proves, não toques. Proibição estas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz. Que antigamente é isso, né? Não pegues nada que o gentio pegou. Não proves esse tipo de comida porque ela é uma comida impura. Imagine uma pessoa que está passando fome, não poder comer um certo tipo de comida que é oferecida a ela, porque a comida é impura. Então o negócio vai morrer de fome. Uma botolice, não é? E como não toques. Então o judeu tinha isso, não podia tocar nisso, não podia pegar aquilo, não podia provar daquilo, porque tudo o tornaria impuro. Aí ele diz aqui, proibições estas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário de humildade e austeridade corporal, mas não tem nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. São práticas exteriores sem valor. Sem valor. E para encerrar, ele vai dizendo assim, sabe as palavras que ainda hoje mantêm sua atualidade, principalmente quando recordamos que após terem abandonado os antigos ritos judaicos, as igrejas cristãs passaram a exigir outros ritos, por elas inventados com o objetivo de oferecer aos fiéis
novas oportunidades de exibir à sociedade uma aparência de religiosidade, como faziam os antigos fariseus. Então, ele está querendo dizer que essa chamada de atenção de Paulo, que foi feita naquela época, continua com a validade hoje. Por quê? Porque as igrejas cristãs, depois que elas se tornaram parte da igreja católica, apostólica, romana, que foram absorvidas, essas práticas mais antigas, dentro da igreja cristã, foram abolidas. Mas aí a igreja o que fez? Criou outras, como o sacramento da confissão, recebimento da hóstia e outras mais, né? A extrema unção. Olha quantos sacramentos hoje existem. Então, se livraram de uns e criaram outros sacramentos. Então, essa chamada de atenção de Paulo é válida hoje. É válida hoje. Porque muitas pessoas ainda estão presas a esses rituais. E ele diz aqui, isto para não se falar também da possibilidade de controlar a vida das pessoas através da imposição de ritos que só teriam validade caso aprovado pela autoridade eclesiástica competente, como batismos, casamentos, enterros ou mesmo a investidura de reis. Então, hoje, muitos de nós estamos presos a certos sacramentos que não têm validade nenhuma, que não significam nada verdadeiramente falando. Mas, e muitas vezes, quando a pessoa ela não pratica dentro daquela religião esses sacramentos, ela é considerada persona não grata. Mas, na realidade, Jesus, isso não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. A verdadeira, se você tem algum sacramento, isso é aquele onde você faz no seu coração, buscando se desligar dessas práticas exteriores. E dentro do movimento espírita, nós temos que tomar até um certo cuidado, porque tem algumas casas espíritas que vão criando também certos rituais que a gente tem que prestar atenção. Algumas coisas que você pergunta assim, de onde veio isso? De onde esse povo tirou esse tipo de coisa? Na realidade, isso não tem valor nenhum. Nem a espiritualidade recomendou, a não ser que tenha sido uma espiritualidade em desequilíbrio. E nem está, nem foram práticas colocadas por Jesus. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque o homem ele tem muito gosto por essa ideia de criar certos rituais e dizer que aquele grupo tem que seguir esse ritual. Aí se pergunta, onde é que isso está escrito? Onde é que essa recomendação? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E por isso que ele diz que essas práticas, essa admoestação de Paulo é válida até hoje. Porque alguns ritos caíram, mas outros estão aí, vivos e fortes. E não só dentro das igrejas pentecostais ou católicas, dentro do movimento espírita. Vocês querem ver um? Deixa eu só acender a luz aqui um instantinho. Um deles, que algumas casas espíritas, por incrível que pareça, ainda seguem, tem casas espíritas que no salão as mulheres têm que sentar à direita e os homens à esquerda. Eu conhecia uma em Jacarepaguá que era assim. Uma vez eu fui fazer uma palestra, acho que foi com a minha irmã, ou eu fui fazer a palestra, cheguei mais cedo, e eu sentei. Haviam duas fileiras, né?
Era um grupo de cadeiras do lado direito, um grupo de cadeiras do lado esquerdo, e tinha um corredor no meio. E eu sentei ali esperando começar a palestra, a pessoa me convidar para ir à frente fazer a palestra. Eu sentei. Daqui a pouco veio um trabalhador, bateu no meu ombro assim, eu olhei para ele e disse assim, a senhora vai fazer a palestra? Eu digo, vou, mas eu estou aguardando começar. Então a senhora faz o seguinte, a senhora senta do outro lado, que esse lado de cá são para os homens. Aí eu fiquei assim, eu disse, mas que história é essa? Então eu tive que levantar, como eu estou na casa dos outros, não é? Eu tenho que seguir a regra da casa. Eu ia dizer para o homem, que besteira, nada disso. Mas ele falou para mim, a senhora, por favor, levanta, senta do outro lado, que desse lado aqui, somente os homens podem sentar. Eu pensei, estou numa sinagoga. Porque na sinagoga, os homens ficam no salão e as mulheres, normalmente, ficam na parte de cima. Normalmente tem uma área, uma sacada, um salão em cima, pelo menos nas sinagogas que eu já vi, é assim, a parte de baixo fica para os homens. E tem um espaço reservado na parte superior que ficam as mulheres e as crianças, né? Aí eu falei, toda uma sinagoga, porque as mulheres não podem sentar perto dos homens. Eu pergunto, de onde veio isso? E é uma casa espírita em Jacarepaguá. Ei, Rose, Oi. Eu lembro que eu convivo, né, com família espírita e tudo, e do meu marido, e no enterro, na hora do preparo, né, com os rabinos e tudo, que tem a prece, mulher de um lado, homem do outro, não reza, tu não fala, se é festa, tu também é separada. Só em casamento também tem aquela festa, tem a hora que os homens dançam, aí pode ser até que puxa alguém para dançar, mas até nessa hora é tão diferente, é tudo tão diferente. Como é que tu vai num velório de uma pessoa querida, como já aconteceu comigo, né? E eu não posso nem participar da reza, que eles rezam e falam e dedicam, e a mulher está ali num canto, no outro lado. Isso aí, para mim, assim, é uma tristeza, uma das maiores tristezas. A comida, eu já nem ligo mais, porque eu já dei altos furos de levar pão de linguiça da festa. Pão de linguiça. Mandou, voltou. Meu marido, safado, porque ele não é assim desses ortodoxos, a família é, mas ele, sabe, ele fica até com raiva, né? Aí ele, não, vamos no hétero, pode levar um pão de linguiça. Ele Pão de sabia. linguiça, nossa, Me cara de fez pau. para me aprender a primeira vez, tu acredita? Eu tive que voltar para casa e comi, que beleza, eu adoro aquele pão de linguiça do hétero. E Impura, você é uma levei. impura. Entendeu? Impura, comida impura. É Então mole? você veja, Ai, ai. dentro do movimento espírita nós temos esse tipo de coisa. Nós temos esse tipo de coisa. São ritos criados pelos espíritas. Então, se você vai numa casa espírita, você tem que ser a mulher de um lado, marido do outro, é uma sinagoga. É uma sinagoga. Então, de repente, vai que o presidente dessa casa seja um judeu daquela época reencarnado. Quem falou aí? Sou eu. Eu trabalhei numa casa espírita que os nomes, sabe aqueles nominhos que a gente coloca nas caixinhas para prece? Então, aí lá tinha um costume de pegar todos os nomes, depois que fez a prece, que já não estava mais na corrente de oração, aí eles colocavam dentro de um balde com água para poder dissolver aqueles nomes, para depois jogar em água corrente, que fala, né? E era uma casa que estudava a doutrina espírita e tinha esse ritual. Quer dizer, eu já vi isso acontecer em outras casas também. Né? Ou então tem que queimar, ou então... Não, gente, é papel velho, rasga e joga no lixo. Mas esse tipo de coisa são rituais. E cor de roupa, cor da roupa também. Uma vez no trabalho assim, de desobsessão, eu fui de vermelho. Aí eu fui chamada a atenção do dirigente por causa da cor da roupa. Tem que ser branco, esse tipo de... Eu fiquei chateada. Na época eu não tinha muito estudo, então eu fiquei muito chateada porque tinha uma médium de blusa de frente única. Aí
eu fiquei questionando por que ela está com as costas de fora e ninguém fala nada. E eu estou de vermelho, eles criaram o maior caso. Aí eu fiquei chateada, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com certas coisas que a gente vê certas situações, sabe, impondo às vezes um silêncio excessivo ou uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com certas coisas, porque são ritos criados pelos homens e aí eles colocam que foi orientação do plano espiritual. Não foi, até porque o plano espiritual não vai dar palpite como você organiza a sua casa espírita. Espírito sério não vai dar palpite. Não vai dar palpite. Você estuda, você tem bom senso, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? Porque daqui a pouco, porque quando a gente percebe, a gente está seguindo práticas antigas. Práticas antigas, são os rituais que Paulo criticou naquela época, mas como o Pinheiro Martins falou, essa chamada de atenção dele está atual, porque hoje você encontra muitas casas espíritas com esses ritos, colocando essas práticas dentro da sua casa espírita, dentro da sua igreja, e achando que isso é doutrinário, é evangélico, foi Jesus que deu essa orientação e não foi nada disso. Então agora nós vamos passar... Rose, Oi, pode falar, Alberto. essa leitura que você realizou ainda há pouco, eu fiquei assim, para mim chamou a atenção, né, esse caso dos apóstolos terem essa atitude preconceituosa, já que viveram com o mestre, né? Para você ver como eles não compreendiam o mestre. Alberto, hoje nós compreendemos o mestre? Pois é. Ainda não, imagine eles. Se nós que já tivemos essa abertura toda, já entramos em contato com tanto conhecimento, ainda não entendemos o mestre, imagina aqueles homens daquele tempo. Eles só foram compreendendo com o tempo, com o trabalho e com as revelações que foram chegar. Como Pedro. Pedro teve uma revelação, onde Jesus chamou a atenção dele para o fato. Mas depois ele teve uma recaída. Aí foi Paulo que foi em cima dele. Paulo foi firme em cima dele. Entendeu? Porque Paulo disse, você não é puro, você não segue todas as práticas judaicas que são impostas. Como é que você está querendo que o gentio, né, faça? Então Paulo chama a atenção dele para isso. Ele diz, Pedro, o que há? Você não segue todas as práticas? Nem todos os judeus seguiam todas as práticas, mas faziam aquela aparência, entendeu? Aquela dissimulação. E Paulo chama eles de dissimulado. Porque Pedro, quando foi sozinho, se relacionou com todo mundo, judeu e não judeu. Agora, quando o Tiago e os outros chegaram, ele já mudou. Tipo assim, não, eles não podem saber que eu estou aqui na boa com o pessoal. Aí ele falou, não, isso é dissimulação. Isso é dissimulação, que negócio é esse? Aí ele chama a atenção de Pedro de forma incisiva. Né? Que negócio é esse? Você é duas caras? Quando você está sozinho, você é um. Quando você está na companhia dos outros, você é diferente? Ele era muito franco. Às vezes, ele até passava um pouquinho dos limites. Mas ele é aquela coisa. Ele podia pecar pelo excesso, mas pela falta, não. Então, ele tinha essa característica. Martins, é Pinheiro Martins, né? O livro está aqui. Esse é Paulo? Paulo Polêmico. Pinheiro Martins, da editora da CELD, Leon Denis. Tem uma coisinha ou outra aqui que eu não concordo, mas, como dizia Paulo, né, conheça tudo e fica com o que é melhor. Isso não invalida a obra. Mas você tem que ler e tira aquilo que você acha correto. Essa parte eu acho maravilhosa. Então, nós vamos entrar agora na análise daquele texto, procurando ali direitinho. Hoje eu vou um pouquinho mais devagar, porque também tem um material maravilhoso para a gente conversar no meio daquela pesquisa. Na realidade, eu chamo de garimpo, naquele garimpo, né? Então, eu vou abrir aqui o ecrã.
Deixa eu fechar isso aqui, que minha área de trabalho está, nossa, só precisa de uma limpeza urgente. Nós paramos aqui. Eu vou ler a última frase. Diz assim: e atribui unicamente graça de Deus às grandes coisas que se fazem por seu intermédio. Todas essas citações nós já vimos. Inclusive, eu passei para vocês como trabalho de casa fazer uma revisão. Agora nós vamos começar no parágrafo de hoje, né? O ardor do seu coração sensível se traduz bem nos sentimentos que demonstra por seus fiéis, cheio de abandono, confiante para com os de Filipos. Então nós vamos lá na carta aos Filipenses, né? Quem tem aí as cartas aos Filipenses. Deixa eu ver aqui. Eu estou indo devagarzinho para dar tempo de vocês procurarem aí. Carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7, e tem um Szinho, esse Szinho quer dizer versículo 8 também. Toda vez que tiver um Szinho, é um versículo a mais. 2 Szinhos, 2 versículos. Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: Epístola aos Filipenses, ação de graças e oração. E é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos tenho no meu coração, a todos vós que nas minhas prisões e na defesa e afirmação do Evangelho, comigo vos tornastes participantes da graça. Então ele já conta aqui uma dificuldade que ele vai atravessar. Olha aí, ele diz, e é justo porque é cheio de abandono, confiante para com os de Filipos. Então ele diz, e é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos tenho no meu coração, a todos vós, que nas minhas prisões, então, mostrando que foram várias prisões que ele sofreu, e na defesa e afirmação do Evangelho, comigo vos tornastes participantes da graça. Então, ele foi preso muitas vezes, mas o pessoal de Filipe sempre esteve ao lado dele, na defesa e afirmação do Evangelho. Então, eles eram participantes da graça, né? Então, continuando aqui, de comovente ternura também para com os de Éfeso. De comovente ternura para também com os de Éfeso. Então, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele vai mostrar sempre agradecimento por aqueles que participam com ele, que estão sempre ao lado dele. No capítulo 20, versículo 17, ele diz assim, de Mileto mandou emissários a Éfeso. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro depois do Evangelho de João. É o primeiro livro depois do Evangelho de João. O Evangelho de João é o último evangelho, né? Dos 4. O primeiro é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí logo depois de João vem o Atos dos Apóstolos. É o primeiro livro. Então ele diz aqui, de Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciãos daquela igreja. Quando chegaram, assim lhes falou, vós bem sabeis como procedi para convosco todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram, pelas ciladas dos judeus. Olha o que ele está mostrando aqui. Ciladas dos judeus. Então, na realidade, nós poderíamos até dizer aqui que o espinho da carne de Paulo não era apenas as dificuldades pessoais que ele tinha. O espinho na carne dele poderia ser uma doença, tá, que ele tinha e ele apresentava certas doenças físicas, mas também o espinho da carne para ele era essa forma que os judeus tinham de atacá-lo, de
tentar criticá-lo, de jogar por terra tudo aquilo que ele falava, entendeu? Então, nós podemos dizer que era o aguilhão. Eu até tinha feito uma anotação aqui, aguilhão, que é o espinho da carne. Talvez uma moléstia com acesso penoso e imprevisível. E talvez a resistência israelita, né? Dos irmãos de Paulo, segundo a carne, a fé cristã, seus irmãos de fé cristã. Então, esse era um dos aguilhões. Ele fala aqui, né? Ele coloca aqui. E no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Essa forma dele ser tratado pelos seus irmãos de fé cristã era um espinho na carne, era um aguilhão. E nada que vos pudesse ser útil eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos em público e pelas casas, conjurando judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus nosso Senhor. Agora, acorrentado pelo Espírito, no jugo, mas o jugo bom, acorrentado pelo Espírito. Lembra da aula de ontem? Esse jugo é o jugo bom. Agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá, senão que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Então, o Espírito Santo, que é uma outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, né, sobre esse Espírito Santo, na realidade, ele significa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. No livro O Legado de Paulo de Tarso, nós vamos encontrar essa observação, que o Espírito Santo é a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Esse é o Espírito Santo, tá? Essa legião de espíritos trabalhando. E como ele diz aqui, ó, se não que de cidade em cidade... Oi, fale. Por gentileza, dá para você repetir de novo, por favor? Que é o Espírito Santo? Ó, legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, isso é o Espírito Santo. E olha o que ele diz. É igual o Espírito da verdade, gente, lembra? Então, ele diz aqui, ó, ele deixa claro aqui, dirijo-me a Jerusalém sem saber o que lá me sucederá, senão que de cidade em cidade o Espírito Santo, quer dizer, essa legião de espíritos, me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações, mas de forma alguma considero minha vida preciosa, a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, ele não se preocupa se ele vai estar em perigo ou não. O importante para ele é cumprir com a sua missão. Eu não vou ler o restante, não, mas vocês já têm, como trabalho de casa, ler o restante dessa citação, que está no livro de Atos. Então, continuando aqui. Ele se inflama de indignação quando os da Galácia se dispõem a trair a sua fé. Gente, esse pessoal da Galácia depois vai ter o que falar, gente, porque eles não são fáceis. Então, vamos ver aqui, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. A Carta aos Gálatas
ela vai estar logo após a segunda carta aos Coríntios. Passou a segunda carta aos Coríntios, já é carta aos Gálatas. E lá na carta aos Gálatas, ele diz assim, capítulo 1, versículo 6. Depois da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, ele diz aqui, ó, admoestação. Então aqui, ó, ele se inflama de indignação quando os da Galácia se dispõem a trair sua fé. E ele diz assim, admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Tá? E depois ele diz, não que haja outro evangelho de Cristo, não há outro. Não há outro. Então ele chama a atenção dos que eles rapidamente tenham abandonado a Paulo, que tanto se esforçou para estar ao lado deles, ajudando. E logo já basta Paulo virar as costas e eles já buscaram outras doutrinas. Então ele faz uma admoestação ao pessoal da Galácia. E sente doloroso embaraço diante da inconstância vaidosa dos de Coríntios. Porque o pessoal... Aí é só voltar um pouquinho. Tá? A segunda carta aos Coríntios é antes dos Gálatas. Então é só você voltar. No segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 11 a 13. Porque ele chama atenção. E eu me sinto embaraçado diante da inconstância vaidosa do povo de Corinto, capítulo 12, versículo 11 a 13. É só voltar da carta aos Gálatas. Então ele vai dizendo aqui, procedi como insensato, vós me constrangestes a isso. A voz que tocava recomendar-me, pois em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos. Eminentes apóstolos, ele está se referindo aos apóstolos de Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus. Ele sempre vai usar um adjetivo para falar deles. Ele vai dizer assim, procedi como insensato, vós me constrangestes a isto. A voz que tocava recomendar-me, pois em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos. Se bem que eu nada seja. Os sinais que distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós. Paciência a toda prova, sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos. Que tivestes, né? E aí ele diz aqui, que tivestes a menos do que as outras igrejas, senão o fato de que não vos fui pesado. Aqui ele também está fazendo um pouquinho de ironia. E depois a gente vai voltar a isso aqui. Perdoai-me essa injustiça. Então, ele está indignado porque eles estão cobrando de Paulo certas práticas. Então, continuando aqui, né? Rose, Oi. essas últimas passagens que você fez a leitura demonstra que, devido às imperfeições humanas, sempre há um desvio de percurso da essência, né? Com certeza. Porque, como também acontece com a doutrina espírita, quantos criaram vertentes, interpretações pessoais, né? Então a gente vê como, às vezes, o próprio ser humano se desvia da essência do ensinamento mais genuíno, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Sim, com certeza. Com certeza. E ele diz aqui, para censurar os inconstantes, sabe manejar a ironia. Nós podemos até continuar nesse versículo aqui. Vamos ler de novo esse versículo. No capítulo 12, aqui da segunda carta aos Coríntios, de 11 a 13, que aqui tem um tom altamente irônico. Ele diz assim, ó. Ele diz aqui, deixa eu voltar aqui. Do 11 a 13, procedi como insensato. Tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho quando ele diz,
Vou direto do 12. Os sinais que distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós. Ele está dizendo, vocês viram sinais que mostram que eu sou um apóstolo, tá? Paciência a toda prova. Ele falando, um dos sinais que distinguem o apóstolo é ter paciência. E eu tive paciência a toda prova. Sinais milagrosos, fiz muita coisa. Prodígios e atos potentosos, fiz curas. E vocês ainda querem que eu prove que eu sou um apóstolo, como Pedro, João, Tiago, porque o pessoal cobrava isso dele. Porque como ele não foi escolhido por Jesus e não caminhou ao lado de Jesus, eles achavam que ele não era igual aos outros, apesar dele estar fazendo tudo que os outros faziam. E fazer curas, se mostrar agindo corretamente, mas o pessoal nunca estava satisfeito. Então ele usa um tom irônico aqui. E ele diz, os sinais que distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós. Paciência a toda prova, sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos. Aí ele diz assim, ele quer dizer o seguinte para eles, vocês estão reclamando de quê? Que tivestes a menos do que as outras igrejas? Ele pergunta, vocês estão reclamando de quê? O que vocês tiveram a menos que as outras? Aí ele faz aqui, senão o fato de que não vos fui pesado. Perdoai-me a sua injustiça. Então, Rose, peraí, chatinho. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês estão reclamando de quê? Que eu deixei de dar o quê para vocês? A única coisa que eu sei que eu não dei para vocês foi despesa. Porque as outras igrejas, eu até dei uma despesa, mas a vocês eu não fui pesado. É disso que vocês estão reclamando? Porque eu não fui pesado a vocês? Aí ele diz, perdoai-me essa injustiça. Por quê? Os caras estão reclamando dele. E ele fala, o que vocês tiveram a menos que as outras igrejas? Senão o fato de que não vos fui pesado. A outras igrejas eu até dei despesa, a vocês eu não dei. É disso que vocês estão reclamando? Se vocês estão reclamando porque eu não dei despesa para vocês, então perdoai-me essa injustiça. Isso é altamente irônico. É altamente irônico. Pode falar, Aninha. não, eu estava aqui pensando que eles ainda devem estar presos ao passado dele, né? Aí fica cobrando toda hora, vendo se ele mudou, se ele... Eu acho que é isso, né? Não? Todos aqueles que... Exatamente. Então, eles consideravam os que vieram depois, de certa forma, inferior, porque não foram... Nós até falamos sobre isso. Falamos sobre isso numa dessas aulas passadas, que como aquele que não foi escolhido por Jesus, não era visto pelos outros da mesma forma, entendeu? Então havia uma certa questão em relação a isso. E aí ele faz essa tremenda ironia aqui. Vocês estão reclamando de quê? Vocês estão achando que eu deixei de dar algo para vocês? Tudo bem, eu não dei despesa para vocês. É disso que vocês estão reclamando? Então, se vocês estão reclamando, perdoe essa injustiça que eu cometi com vocês. É altamente irônico. Né? Então, ele tinha várias sacadas, assim, vários momentos irônicos. Como também ele diz aqui, ou até a duras reprimendas que às vezes ele chegava. Voltando lá aos Gálatas, que é logo depois da segunda carta aos Coríntios, ele vai novamente falar com os Gálatas, no capítulo 3, versículo de 1 a 3. Ele vai dizer assim para os Gálatas, Gálatas capítulo 3, logo depois da segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Só isto eu quero saber de vós. Olha aí a questão dos falsos profetas. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabaste da carne. Olha só, ele dizendo, vocês receberam o melhor, vocês receberam a palavra do Senhor, e agora vocês abandonam e buscam a palavra do homem? Então ele faz uma admoestação.
Rose, Oi. eu estou com uma Bíblia aqui que tem todo o Velho e o Novo Testamento. Estou com todas as cartas de Paulo, mas não acho esse danado desse texto que está aí na coisa, o ardor. Hã? Qual deles? Que está aí na tela, o ardor de Não, querida, sei o quê. esse texto não está aí. Eu estou cantando aqui igual doida. O que está aí são as citações que estão em azul. O texto foi eu que passei para vocês. O texto não está na Bíblia. Ah, É o que está em azul que você está pesquisando. eu estou com Bíblia aqui na mão, Não, estou com outro que é uma apostila só com as cartas de Paulo. Esse E não texto acha eu trouxe para vocês. E do texto... Aí é só para acompanhar Exatamente, então, nas revistas. Eu também, agora que estou... buscar essas citações. Eu estava perdida aqui, igualzinho cego em É que na tiroteio primeira brabo. aula você não prestou atenção quando eu falei. Eu trouxe aqui para vocês um texto e nós vamos procurar as citações que estão nesse texto. Pois é. Eu tenho uma apostila, ó, só das epístolas de Paulo, todas. Inclusive, E tô eu com a passei para Bíblia. vocês até o trabalho de casa, que era... Eu estou aqui perdida. Agora eu sei. Eu estava procurando aí aquele texto. Tá, falou. Obrigado. Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, para censurar os inconstantes, sabe manejar a ironia. Então, nós já vimos essa questão da ironia. Ou até duras reprimendas que ele fez aos Gálatas, que nós lemos. Mas é para o bem deles. Então, a gente volta na carta de Gálatas, volta um pouquinho atrás, e a gente já vai encontrar a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios está atrás, vem antes dos Gálatas. Então, a gente já procura aqui a segunda carta aos Coríntios, que está antes dos Gálatas. Nós estávamos nos Gálatas. Agora nós voltamos. Procura aí capítulo 7, versículo de 8 a 13. Capítulo 7, versículo de 8 a 13. Gálatas, que eu falei, segunda carta aos Coríntios, depois vem Gálatas. É só voltar. E antes da segunda carta aos Coríntios, tem a primeira carta aos Coríntios. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, diz aqui: sim, se vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, vejo que essa carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então ele fala, eu chamei a atenção de vocês que havia uma necessidade. E logo modera suas repreensões com acentos de tocante ternura. Né? E é aquela coisa, ele dá uma dura, mas depois ele vem e trata o pessoal muito bem. Aí nós vamos voltar, não, melhor, nós já estamos aqui na segunda carta aos Coríntios, é só ir um pouquinho à frente, capítulo 11, segue aí umas 2 folhas, você está no capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios, versículo 1 e 2. Oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura da minha parte. Olha que interessante. Ele diz, eu sei que às vezes eu sou duro demais. Então ele diz aqui, ó, oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura da minha parte. Mas não há dúvida, vós me suportais. Então ele está dizendo aqui, eu sei que eu pego no pé de vocês. Mas, poxa, eu sei que, eu espero que vocês me aguentem um pouco mais, né? Oxalá pudessem suportar um pouco a loucura da minha parte. Mas depois ele diz, mas não há dúvida, vós me suportais. Quer dizer, vocês não me abandonam, vocês estão comigo. Muito bonita essa parte, né? Ele reconhece que às vezes ele é firme, pede que eles aturem a firmeza dele, a admoestação dele, mas eu sei que, tipo assim, mas eu sei que mesmo chamando a atenção de vocês, vocês me amam. É o que ele está querendo dizer aqui. Não é ele o único pai que eles têm. Aí a gente vai voltar na primeira carta aos Coríntios. Voltando, antes da segunda, primeira carta aos Coríntios. Voltando um pouquinho aí. Capítulo 4. Você estava na segunda, você volta, vai encontrar a primeira carta aos Coríntios. Capítulo 4.
versículo 14, está assim, admoestações. Admoestações é puxada de orelha. Hein? E ele diz aí que não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos bem amados. Com efeito, ainda que tivesses 10.000 pedagogos em Cristo, não terias muitos pais, pois fui eu quem, pelo Evangelho, os gerou em Cristo Jesus. Então, ele está conversando com eles, né? Diz aqui, exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Então, ele está dizendo isso, que ele não está chamando a atenção deles para maltratá-los, mas como um pai trata os filhos. Com muito amor, com muita consideração. É isso que ele está dizendo. Né? Que ele está chamando a atenção deles porque ele os ama. Porque ele os ama. E porque foi ele que fundou essa igreja e levou a palavra de Jesus para eles. Então ele tem uma responsabilidade para com eles. Ele tem uma responsabilidade. É igual o pai e a mãe, não é? Que fica ali no pé do filho. Toda vez que o filho faz algo errado, ele está ali, chamando a atenção, para que o filho desperte para a verdade. E aí ele diz aqui, com efeito, ainda que tivesses 10.000 pedagogos em Cristo, vocês não teriam muitos pais, pois fui eu quem, pelo Evangelho, vos gerou em Cristo Jesus. Ele diz, eu estou aqui ao lado de vocês, chamando a atenção de vocês, porque foi eu que trouxe a palavra de Jesus para vocês. Então eu me sinto responsável por vocês. E eu vou ficar aí atrás, no pé de vocês o tempo todo, né? Aí ele diz aqui, que se restabeleçam, pois, as boas relações de antigamente. Então ele volta a chamar atenção agora para aqueles irmãos. Está lá em carta, eu não vou ler essa carta aos Gálatas não, porque depois a gente vai ler mais à frente a carta aos Gálatas. Então, eu não vou ler essa citação agora, porque a gente vai ler depois. Então ele diz aqui, de fato, as suas censuras visam menos a eles do que aos adversários que tentam seduzi-los. Os judeus que lhe resistem por toda parte. Então, como eu falei antes, os judeus, os seus irmãos de fé, atacavam ele o tempo inteiro, não davam trégua. Vamos lá no Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois de João. É o primeiro livro depois de João. Terminou o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos. Daqui a um tempo vocês vão estar dominando tudo isso aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Logo depois de Evangelho de João. Capítulo 13. Deixa eu ver. Capítulo 13, está aqui. Capítulo 13, agora é versículo 45 e 50. São dois versículos. Então, capítulo 13, versículo 45 e 50. Já quase no final do capítulo 13. Ele diz assim: vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava, porque ele estava fazendo um discurso. Mas os judeus, quando viram que a multidão estava cercando ele, começaram a se encher de inveja e começavam a gritar blasfêmias em voz alta, de forma contrária, tentando contradizer, desmentir tudo que ele falava. E no 50, mais abaixo está assim, mas os judeus instigaram as mulheres religiosas. Quando eles viram que eles não estavam conseguindo abalá-lo, eles começaram, os judeus, a instigar as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Então, eles tentavam de toda maneira abalá-lo. De toda maneira. Né? Então, a gente pode dizer aqui, ó, de fato, as suas censuras visam menos a eles
pessoal lá da Galácia, o pessoal de Corinto, do que aos adversários que tentam seduzi-los, os judeus que lhe resistem por toda parte, ou os cristãos judaizantes. Quem são os cristãos judaizantes? São aqueles que conheceram Jesus, tá? Que conheceram Jesus, que ouviram as palavras de Jesus, que caminharam ao lado de Jesus, mas que após a morte de Jesus, voltaram às práticas judaicas. Então ele fala que as censuras dele visam menos ao pessoal de Corinto e a Galáxia do que aos seus adversários. Então ele está fazendo, as críticas dele são mais para esses judeus, que são seus irmãos de fé, irmãos de religião, né? E aqueles que conheceram Jesus, que são os cristãos judaizantes, que queriam reconduzir seus convertidos para debaixo do jugo da lei. Então ele está numa luta incessante contra aqueles que conheceram Jesus, caminharam com Jesus, ouviram o Evangelho, mas que após a morte de Jesus, eles querem voltar àquelas práticas anteriores. Como nós lemos aqui no livro Paulo Polêmico. A seguir aqueles ritos, aqueles sacramentos, entendeu? Aquelas coisas que com Jesus foram abolidas, esses cristãos judaizantes querem voltar a essas práticas. Então, ele tem, na realidade, vários aguilhões. Ele tem as doenças físicas dele, que ele tinha alguns problemas de saúde. Ele tinha um ataque que ele sofria dos judeus, que não aceitavam Jesus e que o criticavam, chamando ele de traidor. E tinha também, por incrível que pareça, os que eram cristãos, que tinham escutado a palavra de Jesus, mas que agora estavam abandonando os ensinos de Jesus para voltar às práticas antigas. E esses cristãos judaizantes estavam tentando converter os participantes das igrejas que ele havia fundado para abandonarem o Cristo. Então, olha que interessante. O cara se tornou cristão, ouviu a palavra de Jesus, mas depois que Jesus morre, ele abandona. Mas aí ele sabe que tem igrejas onde tem gente seguindo os ensinos de Jesus. Ele vai lá e tenta converter essa pessoa para voltar às práticas anteriores. Então, eram vários aguilhões que Paulo tinha que enfrentar. E agora, né, então ele diz aqui, ou os cristãos judaizantes que queriam reconduzir seus convertidos para debaixo do jugo da lei. Olha o jugo da lei aí. Lembra? Aquela lei dura, aquela lei, de certa forma, insensata, do dente por dente, olho por olho. Olha o jugo da lei. Porque essa lei era um jugo de ferro. Se você infringisse a lei em alguma coisa, você poderia até morrer, ser apedrejado, você tinha que obedecer o sábado. E aí Jesus falou, o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. E vira para um judeu e diz, você é hipócrita, se seu cavalo, seu boi, seu animal cair numa vala no dia de sábado, você vai deixar ele morrer, sabendo que aquele animal custou caro? Claro que não, você vai dar um jeitinho de tirar ele do buraco. E é sábado. Agora, para eu salvar a vida de um homem, não posso, porque é sábado. Mas um cavalo vale mais que um sábado? Que um homem? Então, esses cristãos judaizantes que estavam abandonando Jesus, eles queriam voltar a esse jugo dessa lei. Essa lei que tirava a liberdade do homem, que tornava o homem escravo. Estão percebendo o vínculo do estudo de ontem? A escravidão da lei. Eles queriam reconduzir seus convertidos para debaixo do jugo da lei. E aí nós vamos agora abrir o livro na Epístola aos Gálatas. Essa Epístola aos Gálatas será uma das epístolas, ela está depois da segunda carta aos Coríntios. Essa Epístola aos Gálatas
Tem alguém aí que está com o microfone aberto. Ela é uma das epístolas mais importantes, porque os Gálatas, o pessoal da Galácia, deu muito trabalho a Paulo. E ela vai ser uma das epístolas mais importantes. E eu trouxe aqui um trecho para a gente comentar e conversar. Muito interessante. Eu gostaria que todos estivessem com a Bíblia aberta na Epístola aos Gálatas, tá? Todo mundo já achou aí? Eu vou esperar mais um pouquinho, pode ser que alguém não tenha encontrado. Ela está logo depois da segunda carta aos Coríntios. E está antes dos Efésios, tá? Ela está entre segunda carta aos Coríntios e Efésios. Eu acho que todos já devem ter encontrado a segunda carta, a Epístola aos Gálatas. Então, no capítulo 1, diz assim, capítulo 1 e tem 7, diz assim, eu vou começar lendo até no 6, ele diz assim, admiro-me que tão depressa, já até estudamos, falamos isso, abandonei aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho, não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Olha aqui o que nós falamos ontem sobre a questão aí dos falsos profetas, tá? É isso que ele está chamando aqui. Não que haja outro evangelho, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Então ele já mostra aqui que mal Jesus morreu, alguns anos após a morte de Jesus, já tem gente querendo corromper o evangelho de Cristo. E isso para ele era um aguilhão. Isso para ele era um espinho na carne. Esse ataque que ele sofria. Tá? Então a gente vê como essa questão é antiga. É antiga. Agora, nós vamos aqui. Deixa eu puxar aqui. Nós vamos agora no capítulo 2 da Carta aos Gálatas, está bem do lado, logo assim, a seguir. Capítulo 2, item 1. Eu vou ler com vocês do item 1 ao item 10, fazendo comentários. É muito importante esse capítulo 2 da Carta aos Gálatas, do versículo 1 ao 10. Diz assim, Assembleia de Jerusalém. Então, começa assim, todo mundo acho que já achou a Carta aos Gálatas, né? Estou no capítulo 2, versículo 1, e vou ler até o 10. Então, vamos acompanhar. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém. Então, houve, né, uma diferença de tempo. Ele já esteve lá em Jerusalém, passados agora 14 anos, ele retorna. Então, ele diz aqui, em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém, com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação. Ele teve uma revelação. E aí ele foi a Jerusalém conversar com o pessoal sobre essa revelação que ele teve. E expus-lhes em forma reservada aos notáveis. Lembra que eu falei que ele usava um adjetivo para se referir aos evangelhos de Jesus? Agora aqui ele está chamando eles de notáveis. Então ele diz aqui, então ele chamou os notáveis, os discípulos de Jesus que estavam vivos e que estavam presentes em Jerusalém, para uma conversa reservada e revelar para eles a inspiração que ele recebeu. E ele diz assim, ele vai dizer isso para os notáveis, para Pedro, Tiago, João e outros que estavam lá, mas que são aqueles que caminharam com Jesus e foram chamados de Jesus. Ele, Paulo, chama eles de notáveis. E ele diz assim, o evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Então ele diz aqui, vim conversar, ele está querendo dizer, eu vim conversar com eles, com vocês,
porque eu não quero correr nenhum risco. Ele diz, o evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrida em vão. Então, Paulo, ele não tem dúvidas quanto à verdade do seu evangelho. Isso que eu estou lendo, está numa notinha aqui, por isso vocês não vão encontrar aí, tá? Mas a fundação das igrejas que eles vinham realizando exigia que ele não fosse rompido o vínculo com a igreja-mãe, aqui representada pelos três notáveis, chamados de as colunas, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João era, nesse período, considerados ainda a coluna da igreja-mãe, porque eles eram os discípulos que tinham caminhado com Jesus. Ele chama de notáveis, os notáveis. Mas eles representavam essa igreja-mãe, aqueles que participaram com Jesus da implantação do evangelho. Então, o que ele faz? Ele funda igrejas, ele prega o evangelho, mas de vez em quando ele procura por eles para mostrar que ele estava junto, que ele não rompeu, que ele não foi embora, que ele não está criando um evangelho diferente, que as igrejas que ele está fundando não estão desligadas do Cristo. Por isso que ele, após essa revelação, ele diz, o evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Quer dizer, eu não quero me distanciar de vocês. Eu não quero pregar um evangelho que depois venham e desmintam ele. É o nem ter corrido em vão. Eu quero caminhar com vocês. É isso que ele está dizendo. Por isso ele foi procurar o que ele chama de os notáveis, que eram considerados naquela época as colunas da igreja-mãe. Por quê? Porque foi a igreja, não é, entre aspas, fundada pelo Cristo. Não é a igreja de pedra. Tá? Não, é o evangelho. Então ele diz isso, ele está sempre preocupado com isso. Eu não quero abandonar vocês, eu estou junto de vocês. Mas eu estou pregando o evangelho aos gentios. Mas eu sempre venho aqui contar para vocês o que eu estou fazendo, para a gente perceber que a gente tem que caminhar juntos. Aí ele diz aqui, ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. O Tito estava comigo. A mãe dele era judia, mas o pai era grego. Eu não exigi dele que ele se circuncidasse. Eu não exigi, porque eu acho que não há necessidade. Mas, por causa dos intrusos, que são esses cristãos judaizantes, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, ele está mostrando que o Evangelho de Jesus, ele liberta dessas práticas exteriores. Ele liberta. Mas havia aquele grupo que ficava tentando vigiar o que eles estavam fazendo para criar confusão. Então, ele diz aqui, mas por causa dos intrusos, esses falsos cristãos, esses falsos irmãos, que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, que está submetida ao jugo da lei, aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do Evangelho fosse preservada para vós. Então, o que ele está dizendo aqui? Que devido à perturbação desses cristãos judaizantes que ficavam ali vigiando e criticando a liberdade do Evangelho de Jesus, ele teve que ceder por um momento e pedir a Tito que fizesse a circuncisão. Por quê? Porque se ele não cedesse, eles não iam deixar ele continuar o trabalho dele. Eles não iam deixar. Nós até estudamos isso outro dia na carta, no livro Paulo Estevão.
ele teve que ceder ao bem do evangelho. Porque por ele, Tito não faria a circuncisão. Porque ele não queria. Isso para ele era uma prática exterior, não havia necessidade. O evangelho do Cristo liberta o homem dessas questões. Nós lemos isso na abertura do estudo hoje da capa do livro Paulo Polêmico. Mas esses cristãos judaizantes, esses falsos irmãos, perturbaram tanto que ele viu que, caso ele não cedesse e pedisse a Tito que fizesse a circuncisão, ele não conseguiria dar continuidade ao trabalho. Então ele diz aqui, né? Aos quais ele em nenhum momento cedeu a eles, mas por deferência, para que a verdade do evangelho fosse preservada para vós. Ele acabou cedendo, ele acabou aceitando a ideia. Aí ele diz aqui, e por parte dos que eram tidos por notáveis, agora ele vai falar dos apóstolos de novo, e por parte dos que eram tidos por notáveis, aí ele faz uma observação, ele diz aqui, o que na realidade eles fossem não me interessa. Então ele está querendo dizer o seguinte aqui, que os notáveis não acrescentaram nada para ele. Não acrescentaram nada para ele. Tá? Por isso que ele diz, e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Não disseram para ele nada a mais que eles já não soubessem. Percebeu? Porque os notáveis, no caso aqui Pedro, Tiago e João, não somaram com ele. Muito pelo contrário. Ainda estavam presos também às práticas antigas. Por isso ele diz aqui, até num certo tom irônico, ele diz, e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade, aí ele diz aqui, o que na realidade eles fossem não me interessa, tá? Não me interessa. Aí ele diz, Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, olha só, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro dos circuncisos. Então ele mostra aqui que ele ficou responsável por levar o evangelho aos gentios. E Pedro ficou responsável por evangelizar os judeus. Os que já eram judeus, seguidores da fé judaica. Coube a Pedro essa missão. Evangelizar os judeus. E coube a ele evangelizar os gentios. E aí ele diz aqui, pois aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor dos gentios. Por isso que ele disse, Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que ajuda Pedro na evangelização dos circuncisos, que são os judeus, é o mesmo Deus que me auxilia na minha missão dos gentios. Então Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele diz aqui, e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, mas tem uma observação que poderia colocar Pedro, Tiago e João, Cefas é Pedro, Tiago menor, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e também a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Então, ele diz, eu estou tranquilo, estou tão tranquilo que até os notáveis depois me estenderam a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós, aí ficou estabelecido depois dessa reunião, pregaríamos aos gentios, que são os judeus da diáspora. Lembra da diáspora que nós falamos? Então, nós pregaríamos aos gentios, e eles para a circuncisão, que são judeus da Palestina.
eu pegaria os judeus da diáspora, que são gentios. Porque era considerado gentio todo judeu que não seguisse as práticas judaicas. Os samaritanos eram judeus, mas eram considerados gentios. Oi, Rose, Vale. Cefas é Pedro. Oi? Cefas é Pedro. É Pedro, é Pedro. Cefas é Pedro. Então, ele diz aqui, nós, eu e Barnabé, pregaríamos aos gentios, que são os judeus da diáspora. São aqueles judeus que não seguiam as práticas. Os samaritanos eram uns. Eram considerados pagãos, eram considerados a pior coisa, mas eram judeus. Esses ficaram por conta de Pedro, de Paulo e Barnabé. Enquanto Pedro ficou responsável por evangelizar os da circuncisão, que são os judeus da Palestina, os tradicionais. Não só nos devíamos lembrar. Aí ele diz aqui, ó. Ele faz um alerta aqui. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Então, eu tenho essa missão, mas não posso esquecer dos pobres. A prática da caridade. Entendeu? Então, esse trecho aqui é fantástico. Mostra, Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 11, como ele trabalhava. Como ele trabalhava. Inicialmente, ele fala, os notáveis, inicialmente não ficaram do meu lado, não. Mas depois ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, o que na realidade eles fossem, não me interessa se eram notáveis, se não era, isso não me interessa. O que me interessa é que Deus não faz acepção de pessoas. Se eles fazem, é problema deles. Eu sigo a orientação do Senhor. Atenda a todos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Não importa quem seja o próximo. Se seja um judeu da Palestina ou um judeu da diáspora. Eu sigo assim. E ele se colocou de forma muito contundente nessa Assembleia de Jerusalém. Tanto que, mais tarde, os três, que eram considerados a coluna da igreja-mãe, porque eles estiveram com Jesus, que foi Pedro, Tiago Menor e João, acabaram reconhecendo o trabalho de Paulo. E fizeram um sinal de comunhão para ele e para Barnabé. E ficou estabelecido assim, Pedro, você fica aqui, evangelizando os judeus dessa região, que é a Palestina. São esses tradicionais. Eu vou atrás dos gentios. E eu vou cuidar dos judeus da diáspora. E assim ele foi. Mas sempre com aquela lembrança, aquela observação. Eu não posso nunca esquecer dos pobres. Tanto é que ele, a partir daí, vai começar a fazer uma coleta para ajudar os pobres da Casa do Caminho em Jerusalém. Então, ele se compromete com Pedro que, nas suas viagens, onde ele for, em que igreja ele fundar, ele sempre vai pedir ajuda. Ele vai pedir colaboração das igrejas. E toda essa colaboração que vier através de dinheiro, ele vai levar, entregar a Pedro, que está em Jerusalém, na Casa do Caminho, para que assistir aos pobres de Jerusalém, da Casa do Caminho. Por isso que ele diz que ele não pode esquecer dos pobres. E a partir daí ele começa a fazer essa coleta. E é uma forma dele se manter ligado à igreja-mãe, porque ele não quer se separar deles, porque ele sabe da importância deles. E ele quer mostrar que é uma igreja só, porque é um evangelho só, é um Deus único, é um mestre só. Se ele sair por aí pregando outro evangelho, separado deles, vai parecer que tem duas religiões. Nós estudamos isso também na quinta-feira. É uma religião só. Então ele faz isso. Então, para a gente encerrar, eu trouxe essa carta, como eu falei para vocês, essa carta aos Gálatas é uma das cartas mais importantes de Paulo. É chamado de a Carta da Redenção. Tem um livro do Palhano Júnior chamado Aos Gálatas, a Carta da Redenção. É um estudo dessa carta aos Gálatas. Quem puder, quem quiser, esse livro foi publicado pela La Chatre, Carta aos Gálatas, a Carta da Redenção. Tem um trechinho que eu trouxe aqui,
está na introdução desse livro, aonde o autor, que é o Palhano Júnior, um grande estudioso da doutrina, vocês devem conhecer, ele diz assim: a epístola de Paulo aos Gálatas tem sido considerada a carta magna da libertação espiritual, como bem definiu Farrar em seu livro Mensagens da Bíblia. Isso porque toda uma filosofia religiosa formou-se sob os seus princípios. Haja vista que o comentário sobre Gálatas de Lutero foi um dos pontos de partida para a luta contra os rituais da liturgia romana. Foi a pedra principal do alicerce do protestantismo, mesmo que esse tenha estacionado na interpretação teológica um tanto equivocada, como iremos demonstrar diante dos comentários futuros que ele vai fazer no livro sobre a justificação pela fé e pela graça sem mérito. Então ele diz que Lutero vai fazer um comentário sobre a carta aos Gálatas, e esse comentário dele foi um dos pontos de partida para a luta contra os rituais da liturgia romana, porque vocês sabem que Lutero se insurge contra a igreja por causa de todos aqueles rituais. Aí ele diz, apesar de saber que isso não foi para frente, esse trabalho de combate não foi para frente, mas ele foi muito importante. E aí ele diz aqui, se essa carta aos Gálatas, não tivesse sido escrita, talvez o cristianismo permanecesse apenas como uma seita judaica, e todo o Ocidente teria permanecido pagão. Nessa carta, Paulo colocou toda a sua verve doutrinária, todo o seu conhecimento doutrinário, para conter a influência de doutrinas estranhas, no meio daqueles já iniciados nas orientações evangélicas. Mesmo assim, a influência judaizante permaneceu forte no coração da cristandade. Paulo não suportou a ideia da possibilidade do cerceamento da vivência espiritual espontânea dos cristãos gálatas por cerimoniais, rituais e outras atividades litúrgicas que nada acrescentam à plenitude espiritual. Ao contrário, a impedem. Então ele está dizendo que esses rituais, eles não permitem a plenitude espiritual, muito pelo contrário, o impedem. Mas que nunca o apóstolo dos gentios quis estabelecer o caminho seguro para uma fé redentora em Cristo Jesus, quando, num versículo apenas, definiu o estado de graça, conseguido não por doação de Deus, mas por merecimento pessoal. Então, esse versículo que eu vou ler representa o estado de graça que uma pessoa pode obter, não por doação de Deus, mas por merecimento pessoal. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quem quiser anotar, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E o versículo diz o seguinte: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é um ato de fé, não é? É um ato de fé. E nós vamos parando por aqui, que já é chegado o nosso horário. Então nós percebemos, não é? Como esse homem tinha essa força, essa fé, essa energia, né? Esse livro aqui, como eu mostrei para vocês, quem quiser já comprar, né? É aquela coisa, eu vou passando bibliografia. Aos Gálatas, eu vou botar lá no grupo, Aos Gálatas, do Palhano Júnior. É um estudo dessa carta, da carta aos Gálatas. Uma das cartas mais importantes. Tanto que o Palhano diz, se ele não tivesse escrito essa carta aos Gálatas e não tivesse lutado e trabalhado, talvez o cristianismo hoje
não tivesse se espalhado da forma que se espalhou e todo o Ocidente fosse pagão. Porque o espinho na carne, o aguilhão que ele tinha era muito grande. Eram as críticas, eram os ataques dos seus irmãos de fé cristã, que eram judeus como ele, e os novos, e os convertidos, os cristãos judaizantes, que logo após a morte de Jesus estavam tentando voltar às práticas exteriores. Aquele jugo da lei. Lembra do jugo de Jeremias? Lembra? E aí lembrando Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 29 a 30. Mateus capítulo 11, versículo 29 a 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas esses cristãos judaizantes queriam levar os convertidos ao cristianismo àquele jugo pesado de antigamente, o jugo da lei, não é? De tem que obedecer, seguir aquela coisa do sábado, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que andar assim, tem que dar 3, 4 passos. Eles queriam trazer os cristãos de volta a esse jugo da lei. Entendeu? É o jugo lá de Jeremias, o jugo de ferro. E Paulo dizia, não, nada disso. Nós não precisamos do jugo da lei, porque o jugo de Jesus é muito mais suave. O evangelho de Jesus prega a liberdade espiritual. É essa a verdade. A liberdade espiritual. Jesus prega a liberdade. E nos ensinou que nós somos livres. Então, o aguilhão, o espinho na carne de Paulo era uma doenças que ele tinha, que de vez em quando retornavam, mas que não paravam ele, as doenças que ele tinha. Eram os seus irmãos de fé cristã, que eram aqueles judeus tradicionais que o consideravam traidor, e os cristãos judaizantes, que estavam abandonando a fé, o evangelho de Jesus, para voltar às práticas anteriores. Olha que luta desse homem, mas em nenhum momento ele fraquejou. Por isso ele é o vaso escolhido. Por isso ele é o vaso escolhido. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Pode falar. Só vou confessar uma coisa. Semana que vem com tudo as xerox aqui, né, de tudo que está ali no... Porque para mim fez falta. Fala, Denise. Está fechado o microfone, Denise. Eu tive que me ausentar um pouquinho, que eu recebi um telefonema, mas na carta aos Gálatas, no capítulo 2, que a gente estava lendo agora há pouco, tem uma referência aos Tessalonicenses, não, ao Deuteronômio. Não entendi. Daquela parte que você falou da circuncisão. Que eu falei, foi aqui, na Epístola aos Gálatas, capítulo 2. Mas em Deuteronômio também fala. É aquela parte do circuncidai, pois, os vossos corações, e já não endureçais a cabeça, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande. Então, fala aí pra gente a referência, Deuteronômio... Capítulo 10, versículo... É porque é tão pequenininho que eu não enxergo direito. Peraí. Versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Então, a gente percebe uma coisa. Olha só que interessante. Isso já era avisado, chamado a atenção lá no Deuteronômio. Percebeu? Os profetas já falavam sobre isso. Eles já falavam sobre isso. Que
que a verdadeira circuncisão era a do coração e não a do corpo. E não a do corpo, gente. E Mas fala também lá no final, vai seguindo até o final do capítulo 10, que ele fala assim, qual versículo? o versículo, peraí. Aqui, um pouquinho mais depois aí desse que eu estava lendo. Do Senhor, o Deus grande, forte e o terrível, que não faz discriminação de pessoas, nem aceita suborno. Faz justiça ao órfão e à viúva. Você Ama não o viu que ele falou aqui? estrangeiro, dando-lhe o alimento da roupa. É o capítulo 10, do versículo 16 até o final. Então você vê, né, que ele falou aqui. Ele diz assim, ó, o que na realidade os notáveis são não me interessa. O que me interessa é que Deus não faz acepção de pessoas. Então, percebeu? Isso na era anterior. Ele tinha o conhecimento da lei. Todo da lei, isso. Ele tinha o conhecimento da lei. A ele ninguém enrolava. Ele não tinha por onde ceder, ele era firme. É o que nós falamos aqui no início desse livro, Paulo Polêmico, quando ele fala desses sacramentos, dessas práticas exteriores, que as pessoas colocam na religião. A doutrina espírita também tem isso, como a Aninha Constantino falou aqui, que aqueles nomes que põe na gavetinha, tem em casa, espírita que pega aquilo, tem que jogar num balde com água para dissolver. Tem outras que diziam que você tem que pegar o papel e você tem que queimar. Eu me lembro uma vez, não interessa como, que uma vez eu fui fazer uma listagem de nomes de espírito para radiação. E eu, logicamente, pegava aqueles nomes lá na casa espírita e levava para casa, para fazer a listagem em casa no meu computador. Lógico, era uma radiação para desobsessão, então eu era responsável, eu recolhia aqueles nomes, botava no saquinho, levava para casa e ia fazer a minha relação, para depois voltar a casa e botar lá nas mesas de obsessão os nomes. Me chamaram a atenção porque eu não podia levar aqueles nomes para casa, porque senão eu estaria levando os obsessores daqueles espíritos que davam o nome no papelzinho para minha casa. Aí eu fiquei pensando assim, peraí, eu estou fazendo um trabalho, né, visando ajudar essas pessoas. Eu tenho os meus amigos espirituais. A minha casa, se eu trabalho na casa espírita, a minha casa é uma extensão da casa espírita. Então, como é que isso vai acontecer? Então, o cara não pode visitar um presídio, não é verdade? Você não pode visitar um asilo doente, porque você vai pegar os obsessores das pessoas. Então, às vezes, as pessoas falam certas coisas que não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. Então, olha o detalhe. Eu estou frita, porque eu estou cheia de caderninho aqui de espíritos encarnados e desencarnados. Esses encarnados estão cheios de problema. E os desencarnados também. E eu estou anotando no caderninho e estou deixando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o caderninho... Eu faço o seguinte, eu vou deixar o caderninho na varanda. Só, né, na hora da reunião que eu boto aqui dentro. Eu boto na varanda. Porque aqueles espíritos estão ali só vão me obsidiar. Percebeu? Tem certas coisas... Rose, bota uma mesinha no corredor. Isso, não, tem que ser na calçada. Para não correr o risco, eu armo uma cordinha e puxo. Já me falaram isso sobre o nome da irradiação também. Então, são coisas... Só falta você prender os espíritos na garrafa. Eu vou Então, são coisas que a luz de uma boa análise cai por terra. Aí eu pergunto, quem disse isso? Aonde disse? Quem disse? E para dizer isso, qual é o apoio? Entendeu? Aí eu pensei, então todo mundo que me deu um nome aflito, porque um monte de gente me traz embora. Um monte de gente na sua casa pega o nome e vai lá na casa espírita, põe na gaveta. Então todo mundo que pega, de repente você tem um amigo obsidiado,
Alguém liga, você anota o nome dele, pronto, você danou. Porque você pegou o nome dele na tua casa. Não, trago para casa dos amigos. Você trouxe para sua casa, então antes de vir para mim, ele vai passar na tua. Percebeu? A minha paixão por Paulo é exatamente essa, porque ele, para defender como se fala? O evangelho. A pureza evangélica, a pureza do evangelho do Cristo, ele tem pleno conhecimento da lei. Se ele estava aqui, ó, a Bíblia na mão, né? Eu acho que a Bíblia dele estava aqui, né? Já estava aqui. Ele não diz eu acho. Por que a gente não pode estudar? Por que a gente... Entendeu? Nós temos que estudar, assim como Paulo. A gente tem que usar Paulo como nosso exemplo também. É aquela coisa. Ele prega a fé raciocinada. É a fé raciocinada. Tira todo o dogma, eu aquelas acho. coisas que... É a fé raciocinada. Ele estuda, porque ele tem muito conhecimento. E todas aquelas... um bota um penduricalho aqui, ele diz, está errado isso. Por que está errado? Está errado por isso, por isso, por isso, por isso. E aí ele vai quebrando os interesses escusos. Os interesses próprios. Exatamente. E vai mostrando. Aqui o ser humano é assim. Exatamente. Então, Paulo... Então, já que a gente não tem a lei aqui, a gente tem que ter a lei na mão para poder falar. O achismo com Paulo não funciona. O achismo com ele não funciona. Ele é firme. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Maravilha. Eu acho que... Ô, Rose. Oi, pode falar. Deixa eu falar outra coisa. Você até falou aí, uma das bibliografias, eu tenho, que é As Marcas do Cristo. Ah, sim. E aí ele tem... eu tenho ele. E eu tinha o número 2, que era Lutero. E eu consegui no Theonen comprar o do Paulo. É o primeiro. Aí eles acham que existe a reencarnação de Paulo, uma delas foi Lutero. O que você diz? Eu não tenho certeza disso, não. Mas, na realidade, isso não importa, né? Não pode Paulo de Tarso. E o volume 2 fala de outro grande espírito, que é Lutero, que teve que enfrentar essa coisa. Mas, como o Mariano falou, apesar de Lutero, ele se utilizou dessa carta aos Gálatas para pregar essa luta contra essas indulgências. Mas isso, infelizmente, depois não teve prosseguimento. Né? Quer dizer, os outros que vieram depois não deram prosseguimento. Então, nós vamos ninguém falou mais, né? Vou passar para vocês o trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? Textos, 2 parágrafos que nós estudamos hoje, vou mandar para vocês. Se bem que o segundo eu não concluí, mas eu vou mandar o segundo inteiro. Então, vocês já vão até avançar. Vão pegar um pouquinho do que nós não temos. Vamos ver. E a gente vai perceber que a gente, lendo aqui no Evangelho, a gente vai entender bem. Por isso não adianta só ler. Aquele texto é um texto geral. E dentro desse texto, esse texto é para mostrar a personalidade de Paulo. O seu estilo, a sua leitura, a forma como ele escrevia. Porque se você compreender Paulo, quando a gente for estudar, a gente vai estudar cada uma dessas cartas. Nesse livro, que eu gostaria que vocês mostrassem novamente. Foi a Eloá que comprou. Eloá, mostra aí o livro. Quando terminarmos esse texto, nós vamos estudar esse livro, que eu já botei até no grupo. E esse livro estuda cada uma das cartas dele. Aí a gente vai mergulhar em cada uma delas, inclusive na carta aos Gálatas, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Maria Alice fazer a nossa prece de agradecimento, que a hora já vai. Tirar meu áudio. Eu não vi direito o livro, depois eu quero ver. Eu, às vezes, fico um pouco ausente, porque às vezes eu tenho uns horários de remédio aqui do meu marido, depois eu vejo que eu tenho que colocar, eu vou anotar depois, tá? Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nesse estudo maravilhoso, onde nos traz bastante conhecimento, é o que precisamos para a nossa evolução. Então, agradecemos muito nesse momento a Deus, a Jesus, esse contato maior, esses estudos que nos traz
modificações para nossos espíritos e que possamos ter essa força de termos sempre a união entre cada um de nós para estarmos nesse caminho maravilhoso de Jesus, nesses ensinamentos maravilhosos de Paulo. E agradecemos muito a Deus a permissão de estarmos juntos, que possamos ter sempre esse desempenho maior, essa força, estarmos sempre unidos no mesmo propósito. Que tenhamos uma boa semana de estudos, principalmente, e pedimos também que todos os necessitados sejam fortalecidos, recebendo as bênçãos de Jesus para suportar tudo que cada um tem que passar. Então, termino aqui agradecendo muito a Deus esse contato maior. Graças a Deus. Pronto. Agradecemos a nossa irmã prece. O livro, a Eloá colocou aí, eu já botei no grupo. E eu vou mandar o texto para vocês agora. Desde o primeiro parágrafo. Do primeiro. Agora pode mostrar, que agora. Isso. E vocês vão ver aonde pararam e vão fazer a pesquisa novamente. Com essa pesquisa, vocês vão ficando aonde estão os livros, as cartas, e já vai ficando mais fácil a gente achar na Bíblia, tá bom? Olha, gente, um bom domingo para vocês, um bom fim de semana. Bota mais assim, tá. Estaremos de volta aqui, ó. A luz do Espiritismo. É isso aí. Rose, Continuamos eu posso trabalhando e estudando. Nesses